que seja curioso, ter mente aberta, questionadora, questionamento com perguntas abertas e poderosas que incitem a reflexão do outro lado. E eu acho que ser um bom ouvinte, capaz de aprender com as outras áreas. Olá pessoal, aqui quem fala é o Cristiano Bem, sou o host aqui do nosso videocast, o ACXcast, o videocast da comunidade Amigos do CX. Hoje a gente vai tratar de um tema super legal, que é Employee Experience, e temos uma convidada super especial, a Daniela Bonanza. A Daniela é Global People and Organizational Development Leader da Syngenta Seeds, né? Exatamente. Difícil o nome, né? É. Mas é o OD, né? O DO do RH, mas é global, e aí por isso tem esse nome aí meio... mais chique. Chiquetoso, sofisticado, mas é o DO. Legal, show de bola. Bom, Dani, por favor, se apresente para a nossa audiência, explica um pouquinho da sua trajetória até aqui, sua formação e todos os caminhos que você percorreu até chegar a essa posição na Syngenta. Show. Bom que você já me chamou de Dani, prefiro Dani do que Daniela, porque Daniela me remete à minha mãe brigando comigo, falando sério comigo, então E Dani... a Daniela com 2 L's, hein, pessoal? Exato, então minha mãe quis inventar também, mas prefiro Dani. Eu costumo dizer que eu sou uma curiosa, estudiosa, constante. Apesar do título chiquetoso da posição, eu me considero uma designer organizacional, né? Apesar de ter o cargo, a função e as responsabilidades hoje na minha posição atual. Mas designer organizacional significa que eu vou estar sempre desafiando dentro da organização as estruturas, as formas de trabalho. Mas você perguntou de formação, eu sou formada em letras pela USP. Olha só. Bem diferente, comecei minha carreira lá fazendo revisão de texto, tradução. E aí eu fui descoberta por uma boutique de headhunter, eu fui fazer uma entrevista para trabalhar na área de comunicação interna de uma empresa. E a dona da boutique, ela me achou habilidosa com a comunicação ali, as palavras, e falou assim, você não quer vir trabalhar comigo, ao invés de eu te mandar para o meu cliente? E eu falei assim, putz, eu não sabia nem o que era, tinha 20 e poucos anos, eu não sabia nem o que era ser headhunter. Falei, tá, deixa eu pensar, né? Então, E aí eu fui pesquisar, fui conversar com alguns contatos, e aí eu pensei, puxa, acho que é uma área que realmente é interessante, porque eu adorava, já desde então, conhecer coisas novas, falar com pessoas diferentes, aprender das pessoas. E eu falei, poxa, acho que pode ser uma carreira bacana. Então, eu falo que eu não escolhi a carreira de headhunter, foi a carreira que me escolheu. E aí, dessa boutique, eu saí dessa boutique para ir para outras multinacionais de recrutamento. Até que um dos nossos principais clientes me chamou para estruturar a área de Talent Acquisition, de recrutamento. Era a Serasa Experian na época. Era um dos meus principais clientes e um cliente que eu já admirava muito, gostava muito do time. Então, foi uma transição muito fluida para o outro lado da mesa, né? E de lá eu fui para Mondelez, dona da Lacta, Trident, Oreo, House, etc. Lá eu atuei como business partner de RH, então nessa função generalista eu falo que a Mondelez foi minha grande escola. A Mondelez foi o verdadeiro divisor de águas da minha carreira, porque lá aprendi muito, tanto com os projetos que eu tinha a chance de trabalhar dentro do RH ou com o negócio, eu era BP de vendas, então trabalhei muito direto com o negócio. E com a liderança que eu tive, que me desafiava o tempo inteiro, enfim. Então, foi realmente um divisor de águas na minha carreira. E você ficou quanto tempo lá, mais ou Na menos? Mondelez, 4 anos. 4 anos, legal. 4 anos. Um mandato. É um mandato. E olha, a Mondelez, ela faz jus à indústria de fast moving consumer goods, porque lá tudo é fast moving mesmo, assim. Então, nesses 4 anos,
foram incontáveis os projetos que eu fiz e as coisas acontecem lá realmente numa velocidade muito intensa, porque o mercado exige isso, né? Sim. Então, eu aprendi muito na Mondelez. Saí de lá muito porque o desafio da Syngenta era de novo, estruturar a área de Talent Acquisition, que é uma paixão que eu tenho até hoje, na América Latina. Uhum. Então, minha atuação na Mondelez ainda era Brasil, e aí eu ia ter a oportunidade de expandir esse escopo, né? Sair da fronteira do país, e aí foi uma experiência super bacana. Eu tive a oportunidade de construir o time do zero. Que legal. Então, recrutando todo mundo, a gente tinha poucas pessoas assim, que eram parte do time. A forma de fazer recrutamento globalmente ainda era por outsourcing. Uhum. Então, foi um desafio super bacana de contratar gente no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no México, para atender a América Latina de uma maneira geral. E até que veio o split da Syngenta, a chegada do grupo Syngenta, Uhum. e o split entre 4 BUs. E aí foi nesse momento que surgiu a posição de Employee Experience global. Foi no meio da pandemia. O que foi bacana porque fez com que a gente tivesse a ideia de pilotar essa posição que eu tô sendo totalmente remota. Então, meu time, né, de RH global, de People in Org Development, né, de DO global da Syngenta Seeds, fica espalhado. Então, tem gente na Suíça, tem gente nos Estados Unidos, tem eu aqui no Brasil. Que legal. E aí foi quando eu me tornei líder do pilar de Employee Experience. E estou aí nessa posição há um pouco mais de 2 anos, quase 3. É um ótimo desafio. Explica pra gente quem é a Syngenta, porque eu conheço você também, algumas pessoas que estão nos assistindo também, mas quem é a Syngenta hoje e quais são as unidades, as 4 que você mencionou? Claro. Syngenta é uma gigante do agronegócio. A gente tem essas 4 BUs, que é a de sementes. Então, a gente produz sementes para vender, que é a unidade que eu trabalho. A gente tem uma unidade de negócios que é de produtos defensivos agrícolas. Uhum. E a gente tem unidade de negócios de genéricos e a gente tem uma unidade na China. E aí é uma decisão super estratégica da China de realmente ter esse celeiro de inteligência, de investimento no agronegócio para realmente ter uma cadeia sustentável lá no futuro, de alimentar a população e etc. E a gente vende soluções agrícolas também, digitais, né? Uhum. Então, de ponta a ponta, contribuindo para o agricultor ter uma forma sustentável aí de produção. Eu costumo dizer que eu trabalho na BU mais legal, porque a gente trabalha com bebezinhos, né? Então, a gente vende a semente, que aí é o início da produção. E acho que o bacana de trabalhar na Syngenta é que as pessoas são muito ligadas ao propósito mesmo de trabalhar para alimentar o mundo de uma maneira sustentável. Legal. E aí nessa BU Seeds, né? A gente tem 2 marcas, né? A Syngenta tem 2 marcas, NK e Nideira, né? Aqui no Brasil, sim. Aqui no Brasil, mas em outros lugares. Em outros lugares tem outras. A gente Tá. tem recentemente, dentro desses pilares, a Golden Harvest. Então, tem outras marcas no mundo. Sim. E é muito local, né? Tá. Porque Muito contextualizado ali na cultura. na e tal. cultura, exato. Porque vai depender do quanto o país é capaz de produzir, né? Sim. Por condições climáticas e etc. Apesar de que o nosso time de pesquisa e desenvolvimento trabalha muito também nesse pilar de combater aos desafios e as adversidades das questões climáticas que tem. Então, com modificações genéticas e etc. Mas é uma cultura muito, muito local e a gente tem marcas diferentes ao redor do mundo. E ao redor do mundo são quantos colaboradores? No grupo Syngenta são mais de 50 mil colaboradores. Caramba. É bastante. E aqui no Brasil, o grupo, né, tem por volta de 6 mil e na unidade de sementes são 11 mil no mundo. Tá.
Nossa, bastante. É, bastante gente. Bastante trabalho. Bastante trabalho. E personas diferentes, né? Porque a gente tem Exato. gente no campo, a gente tem gente no escritório. E fora contextos culturais também diferentes, né? Completamente Que a diferente. gente pega nosso vizinho aqui, sei lá, Argentina já é totalmente diferente, realidade econômica diferente, contexto também. Sim. Legal. E hoje, como é composto o time de people na Syngenta? A gente tem um modelo operacional de RH dividido entre BPs de Tá. recursos humanos, né? Então, que estão ali diretamente com o negócio, com uma função mais generalista. A gente tem operações de RH, que faz todo o delivery, né? Então, toda a parte hard de RH é feito pela área de operações de RH. E a gente tem os centros de expertise, que são áreas de DO, áreas de remuneração, áreas de recrutamento. Então, são áreas especialistas, são divididas entre global, regional, então, para cada uma das regiões. A gente tem Latam, a gente chama de EAME, que é Europa, América do Norte, APEC, que é Ásia-Pacífico, e China, né, que é um negócio à parte, e os times locais também. Então, que aí realmente estão ali mais na ponta no dia a dia com os nossos clientes internos. Bacana. E quando a gente está falando do setor agro, eu gosto muito do setor agro, acho Você que estava no AgriShow? Eu estava no AgriShow, né? Vi lá, tive o contato, porque eu sempre ouvi falar do AgriShow, mas uma coisa é você ler uma reportagem, ver alguma coisa, outra coisa é você estar presente lá, né? E é um setor super importante, né? No Brasil e no mundo. Assim, Brasil, eu vi um artigo que alimenta 1/4 do mundo ali, pelas produções e tudo mais. E para o nosso Então, PIB também, é né? super representativo, Aham. né? E quando a gente está falando desse setor, quais as principais diferenças que você vê relacionado à gestão de pessoas comparado com outros setores que você já trabalhou ou até com a visão de mercado mesmo? O que você acha? Acho que é bacana essa pergunta, porque eu tive a oportunidade de vir de consultoria, né? Sim. De atender empresas de diversos segmentos e vim de uma empresa de consumo, né? E aí a comparação, ela é inevitável. E o que eu pude perceber é que a natureza do negócio, ela influencia muito a cultura da empresa. Uhum. E aí, consequentemente, a forma de fazer gestão de pessoas também, né? Então, a questão de a gente ser um negócio super regulado, da gente estar envolvido com geração a base da cadeia de alimentos, reflete diretamente na cultura. E o que isso quer dizer na prática para a Syngenta? A gente não é uma empresa super aberta ao risco, né? Por quê? Porque os nossos produtos, para a gente gerar inovação, muitas vezes isso leva 20 anos de estudo, né? Até que esse produto, né? Esse novo produto, ele seja realmente estudado, testado, regulamentado, né? E isso tudo é válido porque a gente está falando de segurança alimentar. Uhum. Então, isso acaba sendo um reflexo na cultura também, pro bem e pro mal, né? Então, assim, tem esse zelo em tudo que a gente faz, porque para a Syngenta, principalmente, a segurança e a ética são pilares importantíssimos, né? Então, isso acaba sendo um driver aí da nossa cultura também. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente sempre pensa no impacto que isso gera. Uhum. E aí, isso acaba... O lado negativo disso é que isso acaba gerando um pouco de conservadorismo na inovação. Né? E isso não só pro produto que a gente gera para a ponta, mas também internamente. Então, às vezes, isso acaba refletindo numa necessidade de alinhamentos, validações internas, que
ao longo desses 4 anos e alguns meses que eu tô lá, eu percebi que é positivo. Porque, no final das contas, a gente acaba discutindo mais, mas para entregar algo com mais profundidade e mais qualidade como solução. Seja para o mercado ou seja internamente para os nossos colaboradores também. E um dos princípios da inovação, quando a gente está falando, né, é bem isso. Faça rápido, se errar, erre rápido e arrume rápido, né? Só que não dá para errar nesse setor, né? Assim, ou minimizar ao máximo o erro ali, Sim. porque você está impactando a produção, entre várias Saúde das coisas, pessoas. saúde, né? Então, a empresa seguir um caminho um pouco mais conservador, muitas vezes até é de bom tom, né? Eu acho que nesse caso é muito um compromisso com ética também, Sim. né? Então, a gente tem inúmeros casos, só jogar no Google de questões do agronegócio. A gente tem uma unidade de negócio que é a nossa maior, que é de proteção de cultivos, Uhum. de defensivos agrícolas, que se você não tem esse compromisso com a ética, com a segurança alimentar, você acaba gerando um impacto ambiental e social muito forte, Sim. né? Então, acho que é válido. O nosso desafio interno é, nas áreas onde a gente pode ser um pouco mais ousado e arriscar um pouco mais para justamente inovar, testar, e errar rápido, corrigir rápido e facilitar o trânsito interno de ideias e formas diferentes de fazer e simplificar a vida e o ways of working da organização. Esse o nosso desafio, é o que a gente tem buscado fazer, né? Ser um pouco mais ousado internamente e nos processos que a gente não vai esbarrar em ética ou segurança, obviamente. Legal. Employee Experience para você é só mais uma palavra bonita no mercado, né? Até a gente estava falando um pouquinho da maturidade no mercado em relação ao tema, ou realmente ele de fato tem provocado assim mudanças estruturais quando a gente está falando em RH? Eu acho que a compreensão da importância e da relevância do Employee Experience ainda não é amplamente conhecido e difundido no mercado. Eu acho que é uma tendência e eu acho que cada vez mais as organizações têm percebido o valor de ter uma área ou de falar sobre o tema ou de começar a olhar para uma estratégia de Employee Experience. Mas eu acho que sim, uma vez que a organização se compromete a trazer esse olhar, sim, gera uma mudança na estrutura, na estratégia, porque eu acho que o Employee Experience não deve ser só uma palavra bonita, deve ser sim eu falo que é mais um modelo mental, né? De você trazer esse modelo de crescimento, de olhar para as falhas, para as oportunidades como realmente chances de fazer as coisas de maneira diferente, de melhorar a partir daquilo. E o mais importante, trazendo o ser humano para o centro. Para o centro. Né? Exato. Então, e aí que gera o link com o Customer Experience também, né? Então, esse olhar mais humano, de olhar, então, para as necessidades, o que as pessoas estão pensando, sentindo, o que faz sentido em termos de soluções relevantes para essas pessoas. E aí é onde entra essa mudança de mindset mesmo, porque quando eu tento explicar internamente ou no networking, no mercado, o que é o Employee Experience, eu costumo trazer um desafio que é, nós, dentro de RH, a gente sempre foi requisitado e reconhecido por ter todas as respostas e as soluções. Então, por muitos anos, falou muito do RH consultivo, que é esse RH que propõe soluções que estão alinhadas com as necessidades de negócio, e a gente era reconhecido por ter todas as respostas. E o Employee Experience vem para quebrar esse paradigma que é falar que o RH tem que ter todas as respostas. Não.
A gente tem que perguntar para o colaborador. Exato. O que ele quer, o que ele precisa. E assim, junto com o colaborador, co-criar soluções que façam sentido, né? Então, sair desse modelo, não, eu tenho que ter todas as respostas porque eu sou a área especialista. Não. Né? É gente, é necessidade, a gente tem que co-criar com o colaborador. E essa mudança de mindset gera uma transformação interna que muitas vezes é um pouco dolorosa, porque a gente ainda é apegado a ter todas as soluções, né? Então, o RH sempre foi reconhecido por isso. Uhum. Então, agora virar e falar assim, não necessariamente eu tenho todas as respostas, é desconfortável. Sim, e isso entra até numa próxima pergunta que eu tenho, porque não sei se todos sabem, mas a Dani, ela tem um capítulo no nosso livro Experiência do Colaborador na Teoria e Muita Prática, onde você menciona a importância de ter uma escuta ativa e contínua dos colaboradores, né? Então, é realmente isso que você mencionou. Putz, me fala o que você quer, quais são suas percepções, suas dores, pontos positivos, né? Sendo isso uma abordagem centrada no ser humano, Isso né? mesmo. Fala um pouco pra gente disso e como vocês têm trabalhado lá na Syngenta com esse tema. A gente tem trabalhado com pesquisas e exercícios de escuta, Tá. e aí de maneira contínua. E aí, quando eu falo de maneira contínua, as pesquisas. A gente tem uma pesquisa anual de engajamento global para os 50 mil colaboradores. E aí, eu costumo dizer que essa pesquisa, né, os resultados dessa pesquisa, eles servem de inputs iniciais ali para a gente fazer uma análise profunda de entender o que está acontecendo. E é o que vai dar o start para as nossas ações. Então, a partir dos resultados da pesquisa, eu identifico quais são os aspectos que eu preciso explorar mais e em quais grupos eu preciso explorar mais. Então, ali na análise dos resultados, né, do deep dive que a gente faz, a gente identifica, eu tenho uma oportunidade para explorar mais, de repente, well-being para o nosso middle management. E aí, eu vou fazer exercícios de escuta, de focus group, de entrevistas, de outras formas de listening, né? De escuta ativa. Para entender realmente o que os nossos colaboradores quiseram dizer com aquelas respostas, com aqueles resultados. E aí, a gente faz isso, seja de maneira centralizada e descentralizada também. Então, a gente empodera muito as regiões e os locais, os BPs e os gestores para terem essas conversas, né? Então, a gente empodera, seja por meio da ferramenta que a gente tem feito essas pesquisas, então que eles mesmos tenham acesso aos resultados, mas também gerando uma capacitação de como interpretar, como gerar essas conversas com os colaboradores para, a partir daí, ter um plano de ação alinhado, né? Então, esse é um dos exercícios que a gente faz. A gente tem pesquisas de life cycle, que a gente chama de onboarding, offboarding, para entender o que está acontecendo. A gente tem algumas entrevistas que a gente fala de stay interviews. Isso ainda é bastante incipiente, que a gente tem feito com alguns grupos de aceleração, né, de alguns talentos, entender por que eles continuam ficando escolhendo ficar na companhia, quais são os drivers que motivam, né, o que eles gostariam que fosse diferente também. Então, a gente faz algumas abordagens nesse sentido. Legal. E a gente tem estudado cada vez mais ampliar esse escopo. Hoje a gente tem um fornecedor parceiro que oferece uma solução de uma pesquisa aberta contínua, não é uma pesquisa, mas é um canal de escuta contínuo em que o nosso colaborador ele pode deixar tanto elogios quanto reclamações sobre, enfim, quaisquer temas, e a inteligência artificial por trás indica pra gente onde a gente tem um risco ou uma oportunidade de atuar, e aí a gente vai endereçar isso com as áreas que cabem. Legal. Então, a gente tem avaliado cada vez mais formas diferentes, canais diferentes, para a gente se manter
conectado mesmo, né? De escutar, de dar essa voz para o colaborador para trazer para a gente inputs de onde a gente tem oportunidade de continuar fazendo bem, porque os nossos níveis de engajamento são super altos, acima de 80 pontos. Que legal. Mas também, óbvio, todo mundo tem oportunidades e a gente traz muito isso, né? E esse é um dos desafios que eu trago também. Que acho que falando da pergunta anterior, é um dos desafios de trazer o chapéu de Employee Experience, que é ser apaixonado pelo problema, né? Então, onde que a gente tem ali a oportunidade da gente melhorar? Legal. Problema é um desafio, mas é uma oportunidade. E é uma oportunidade ali, né? Exato. Para um próximo passo. Legal. Há um tema que assim, tá super presente também, e também a gente passou por um período desafiador ali, que foi a pandemia e tudo mais, que é a saúde mental dos colaboradores, né? Então, teve empresas que, tiveram que fazer totalmente home office, teve outros setores que não precisa estar lá, né, fazendo, mas tiveram que se adaptar. Como você vê isso? Assim, você acredita que teve muita mudança em relação a esse assunto? Como as empresas elas podem se atentar também a esse assunto para oferecer melhores possibilidades ali para os seus colaboradores? Eu acho que é um assunto que está super em alta, né? Eu tive presente num encontro de Employee Experience essa semana, e existia muita discussão sobre trabalho remoto, híbrido, bem-estar, né? Essa tendência de falar sobre well-being. E eu acho que antes da pandemia a gente já falava um pouco sobre flexibilidade no trabalho, sobre bem-estar, mas é óbvio que acho que a pandemia ela escalou, né, esse Isso. tema e potencializou muito as discussões. E eu acho que a pauta de bem-estar, ela se tornou uma necessidade e não algo nice to have como era antes, de assim, isso é um diferencial entre algumas empresas. Hoje é uma pauta necessária. Acho que muito porque vem de uma necessidade dos colaboradores. Uhum. A gente mesmo na Syngenta, vou falar do exemplo real. O agro não pode parar, porque Exato. se o agro para, não tem comida. Uhum. Né? Então, a gente trabalha realmente na base da cadeia alimentar. Então, na Syngenta, a gente teve, sim, durante a pandemia, trabalhadores de escritório que ficaram 100% remotos, mas a nossa ponta, a nossa equipe de vendas, a nossa área de produção não pôde parar. Né? Porque se parasse, não tinha fornecimento de sementes, de defensivos e etc., que é fundamental para a produção. Então, a gente teve que trabalhar muito no apoio a essas pessoas. Seja apoio falando sobre saúde mental, e aí primeiro reconhecendo que era um ponto que a gente precisava trabalhar, né? E não mais negligenciando esse tema, do tipo, não vou olhar para isso e fingir que não existe, não. É reconhecer, gerar esse awareness, falar sobre de uma maneira aberta e transparente e oferecer apoio e recursos para esses profissionais, né? Então, a gente tem um programa de apoio ao profissional que a gente ampliou e trazendo muito o tema de saúde mental, emocional, de como gerir melhor também as horas de trabalho, porque acho que na pandemia a gente teve o agravante de termos as pessoas que estavam trabalhando de casa tendo que equilibrar a vida pessoal e profissional, muitas vezes com os filhos em casa estudando e etc. Então, a gente fomentou essa discussão, para preparar as pessoas e dizer que a organização se importa e queria dar melhores condições para esses profissionais, mas também para gerar uma sensibilização da liderança, né? De trazer também uma conversa de uma liderança mais empática, de entender que tá difícil para todo mundo e que faz parte do contexto que a gente estava vivendo. E por mais que
graças a Deus, a pandemia acabou, esse assunto se tornou uma pauta nossa dentro da organização, de manter uma liderança empática, de manter a flexibilidade. Hoje a gente tem a possibilidade de trabalho híbrido para quem está no escritório. Então, eu falo que o well-being, inclusive, nessa nossa última pesquisa de engajamento, essa grande que a gente faz, que eu mencionei, saiu como o principal driver de engajamento. Olha só. É o mais alto. Então, assim, entre as correlações feitas de todos os aspectos que a gente avaliou, bem-estar saiu como o principal driver na organização. E isso não só para a unidade de negócio que eu trabalho, mas para os 50 mil colaboradores. Global. O aspecto que tem o maior impacto no engajamento foi o well-being. Então, a pergunta que a gente fez é se a empresa se importa com o bem-estar e gera condições das pessoas terem essa percepção de bem-estar trabalhando na companhia. Então, para que os nossos níveis de engajamento sigam altos, né, para que a gente tenha sustentabilidade do nosso engajamento, apesar de hoje não ser uma oportunidade, é um ponto que a gente trata como prioritário para a gente manter esses níveis de engajamento alto. Excelente, muito bom. E na tua visão, quais são as competências cruciais ali que você acredita que são necessárias para tracionar qualquer projeto ou ação voltada à Employee Experience? Eu acho que, primeiro, centralidade no humano. E aí, eu acho que uma das formações que eu fiz, que fizeram muita diferença na minha atuação como líder dessa frente na Syngenta, foi de metodologias ágeis. Então, uma certificação em agilidade. Legal. Que justamente vem desafiar a forma como a gente está acostumado a fazer, de oferecer soluções, né? Então, nas discussões que eu facilito dentro da empresa, eu tô sempre desafiando. A gente tá indo muito rápido, pulando pro solutions mode, né? Uhum. Já vestindo a forma de vamos oferecer soluções, vamos já ter as respostas. Quando que, na verdade, a gente precisa cada vez mais investir tempo explorando o problema para realmente entender e ter a consciência de que essas respostas que a gente estava acostumado a ter são assumptions, não são verdades absolutas, né? E para a gente ter verdade absoluta, a gente tem que ir perguntar para quem respondeu aquilo, para o colaborador. Então, acho que principalmente essa mentalidade ágil é super importante. Essa mentalidade de crescimento, de enxergar as falhas, os erros, né? Como oportunidades de fazer melhor. Acho que isso é fundamental. E aí eu acho que duas coisas que nas formações, nos estudos que eu tenho feito, eu tenho percebido ser um polímata, que é você não ser um especialista de uma área só, é você expandir a sua zona de conhecimento para... o famoso T, né? Isso, para várias áreas, porque daí sim você consegue gerar as conexões necessárias. E uma coisa que eu aprendi também é ser um nexialista, que é o quê? Você também ter uma forma de solucionar problemas complexos fazendo conexões não óbvias, né? Então, para isso, eu sempre tento buscar o conceito de experiência total. Então, como é que eu olho para a organização de uma maneira holística e entendo onde estão as causas raízes, que não necessariamente vão estar dentro do que eu acho que é óbvio, ou dentro do meu silo de área dentro do RH. Né? Às vezes, a percepção que o meu colaborador tem de que a gente é uma empresa complexa não necessariamente está dentro do RH. Às vezes está na falta de automação de processo de TI. Ou, enfim, né? Então, é sair ali do óbvio e fazer conexões que permitam a gente solucionar o problema complexo de forma diferente, criativa e inovadora. Muito legal. Você falando disso... veio aqui uma lembrança, a gente trouxe o Ian Golden aqui para o Brasil, ele falou exatamente disso, né? Porque tem muito aquela questão, programa de voz do cliente, programa de voz do colaborador.
Ele trouxe uma visão estratégica de a gente precisa ter o programa de voz of business, né? Do negócio, onde a gente tem o programa de voz do colaborador, do cliente, do processo, né? E também a gente tem, aí juntando isso, a gente tem uma massa crítica, a gente tem insights e tal, e a gente consegue ter o programa de voz da própria organização, que aí eu acho que esse é um dos pontos cruciais para qualquer evolução. Mas o grande desafio também é articular tudo isso cross, né? Eu acho que esse é um ponto bem desafiador. Bom, você acredita que o colaborador desses últimos anos, ele mudou muito? Assim, a gente considerando de 10 anos para cá, você acredita que teve muita mudança nesse perfil de colaborador? Acho que sim. Acho que sim, por uma questão de contexto que a gente vive nas organizações, de ter gerações diferentes convivendo. E aí, com isso, necessariamente, a necessidade de trabalhar cada vez mais inclusão, porque a diversidade tá aí, tá posta, Exato. né? Óbvio que tem também essa intencionalidade de trazer cada vez mais perfis diversos para que a gente possa seguir inovando, para que a gente possa ter perspectivas diferentes na organização. Mas a necessidade de trabalhar a inclusão, ela vem para que realmente a gente consiga dar voz para essas diferentes perspectivas. E eu acho que vem também das gerações mais novas buscarem propósito, significado, impacto, né? Então, o trabalho, ele deixou de ser um emprego e se tornou carreira. E se tornou parte da vida das pessoas. Diferente de lá atrás, era industrial, de que o emprego era algo pontual para ganhar dinheiro e ponto. Não, hoje... As suas caixinhas, né? Exato, bem segmentado. E acho que hoje não, a carreira, ela é parte da vida e ela é uma das formas de gerar aprendizado contínuo e desenvolvimento e satisfação, né? Exato. Então, eu acho que esse perfil de colaborador que vem com esse olhar de eu quero conectar o meu propósito com o propósito da organização para gerar impacto, para seguir cada vez mais me desenvolvendo e aprendendo, mudou muito o perfil do colaborador que ia para trabalhar pontualmente, executar uma tarefa, ganhar seu salário e ir embora, né? Então, acho que isso traz necessidades também diferentes, né? De uma vez que esse colaborador ele vê na organização um lugar para trabalhar o seu propósito, é um colaborador que exige um olhar diferente para aprendizado contínuo, para feedback, para transparência, para autenticidade, para, né, possibilidade de ser autêntico, de expressar a sua essência, enfim. Então, acho que é um colaborador com certeza diferente nesse sentido. Legal. E alinhado a isso, quando a gente fala de tendências, né, do que a gente vê muita tendência em tecnologia, inovação, entre outras coisas. Quando a gente fala com base no tema de experiência do colaborador, qual a tua visão das tendências aí mais pulsantes que podem vir a impactar os nossos negócios? Acho que das que não são amplamente conhecidas, eu acho que, enfim, engajamento, que é uma amplamente conhecida, e é uma tecla que eu gosto muito de reforçar e desafiar as organizações. Eu tenho urticária quando eu ouço em falar em estratégias de retenção, porque para mim, retenção é para presidiário. Sim. Então, eu tenho faniquito quando eu ouço alguém falando, não, qual que é a sua estratégia de retenção? Deus me livre reter alguém dentro da organização, eu não quero reter ninguém, eu quero que as pessoas escolham estar na empresa e seguir escolhendo. E para isso a gente trabalha o engajamento, né? Como que eu torno a minha empresa irresistível, citando aí o Josh Bersano no livro Irresistível, para que as pessoas escolham todos os dias estar lá e dar o seu melhor e seguir se desenvolvendo, etc. Então, acho que engajamento não, nem é mais uma tendência, acho que é uma necessidade e é um tema muito forte dentro de Employee Experience.
Mas eu falaria de uma nova tendência que eu tô começando a estudar e que me interessa muito é a relação da experiência do colaborador com ESG e Uhum. o impacto nas pessoas. E aí eu costumo dizer que qual que é o impacto de eu ter um colaborador que entra na minha organização. Como que eu vou devolver esse colaborador para a sociedade? Como que eu vou devolver esse colaborador para sua família? Né? Que tipos de condições e culturas e ferramentas e recursos eu estou oferecendo, né? Que experiência que eu estou oferecendo para essa pessoa que vai ter um impacto na vida dessa pessoa, né? Então, Uhum. assim, eu tô oferecendo uma experiência que vai gerar um burnout e essa pessoa vai ser devolvida para a sociedade, para sua família, para o mercado de trabalho muito mais estressado, né? Então, é uma mentalidade de escassez, de eu só Uhum. usufruir das habilidades e das competências ali daquela pessoa e depois que ela não tiver mais condições de seguir se desenvolvendo ou oferecendo aquelas habilidades, eu jogo fora. Uhum. Ou não, eu tô realmente cuidando para que essa relação ela seja sustentável de longo prazo e que seja win-win para os dois, para a companhia de ter uma pessoa que está gerando valor e se desenvolvendo e crescendo e para a pessoa que está encontrando um ambiente favorável, né? Então, qual que é esse human footprint que a gente está gerando nas nossas pessoas? Acho que essa é uma tendência ainda não muito explorada, que é nova, que a gente tem muita chance de seguir conhecendo mais. E o win-win aí entra para a empresa, para a pessoa e também para a sociedade, né? Porque acaba impactando os próximos mais próximos ali do próprio do colaborador, mas a sociedade como um todo. É Sim, um reflexo, né, de tudo isso. com certeza. E você vê também que há uma relação direta entre Employee Experience e Customer Experience. Você já falou que sim, mas eu queria entender um pouquinho da tua visão do porquê. Eu acredito muito na visão de experiência total, Uhum. porque no final das contas a gente está falando de ser humano, né? Então, acredito muito que se a gente olha para a experiência do colaborador, isso e permitir que ele tenha condições, ferramentas e um ambiente favorável, isso vai se refletir na interação desse colaborador com o meu cliente na ponta, Uhum. né? Então, se eu tenho uma experiência desafiadora, difícil e ruim para esse meu colaborador, isso gera uma referência para a forma como ele vai interagir com o meu cliente, né? Então, eu falo que a gente tem que olhar para a experiência do colaborador. Quais são as interações desse colaborador com os nossos processos como empresa que vão facilitar a interação dele entregar um melhor serviço, um melhor atendimento, perdão, um melhor produto para o meu cliente na ponta. Então, Legal. sim, assim, é diretamente ligado à experiência do colaborador com a experiência do cliente, porque a gente está falando de humanos, né? Por Exato. mais que eu hoje represento uma indústria, existem processos que são humanizados, né? A gente só vende o nosso produto através de humanos, não Uhum. são máquinas, Exato. né? Então, acho que as relações importam, as pessoas importam, porque no final das contas é uma cadeia end-to-end. Muito legal, muito legal. Passa rápido, passou voando, Voando. mas antes da gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para quem está entrando nessa área de people, de employee experience, está com desafio de tracionar essa área dentro da organização, qual mensagem você daria? Acho que seja curioso, principalmente, né? Ter mente aberta, questionadora. Então, acho que uma questão importante o questionamento com perguntas abertas e poderosas que incitem a reflexão do outro Uhum. lado. E eu acho que ser um bom ouvinte, né? É, Realmente um ouvinte ativo, empático e capaz de aprender com as outras áreas. Então, acho que principalmente isso, curioso e inquisitive, né? Questionador. ótimo. Dani,
Super obrigado pela sua presença. O papo passa super rápido aqui, mas é muito legal entender como que funciona, principalmente numa empresa como a Syngenta. E você gostaria de compartilhar aí as suas redes, onde o pessoal consegue te encontrar, como que faz? LinkedIn, Legal. Daniela com 2 L's, como o Cris já tinha falado. Bonança com C cedilha, então é aquele depois da tempestade vem a bonança. Ótimo. Às vezes eu causo uma tempestade também, por onde eu tô passando. Mas sempre tem um arco-íris no final. Tem um arco-íris no Legal. final, então é pro bem, a tempestade é pro bem, é Exato. mudança pra evoluir, né? Então Maravilha. pode me achar no LinkedIn, eu costumo responder razoavelmente rápido, vai ser um prazer contribuir, colaborar, gerar ideias, conversar. Eu sou uma apaixonada pelo tema de pessoas. Legal. Super obrigado, viu, Dani? Obrigada. Pessoal, super obrigado por mais esse episódio. Só para relembrar, estamos tanto aqui no YouTube como também no Spotify. Então, toda quarta-feira ao meio-dia, um novo episódio para vocês. Então, vocês que não se inscreveu, se inscreva e acompanhe toda quarta-feira. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.